Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui com os irmãos para trazer a palavra. Agradeço a oportunidade que a igreja me concede de ter o prazer de me ouvir, de dar essa oportunidade a mim que estou aprendendo, da palavra de Deus. E espero sempre ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, para crescimento espiritual meu, primeiramente quando eu estudo a palavra para mim, para aprendizado e também para os irmãos. Vamos iniciar nosso estudo então, irmãos, abrindo nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 28 até o 32. Livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao 32. Vamos à leitura. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Note no texto lido sobre o planejamento. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Querer todos querem, não é verdade? Todos querem construir um prédio, uma casa, construir um belo emprego, uma bela carreira, fazer planos para o futuro. Muitas pessoas querem fazer isso, mas nem todos sentam para fazer um planejamento antes. Eu gostaria de falar, irmãos, sobre o planejamento de vida de um cristão. O planejamento nós encontramos em diversas áreas de nossas vidas. Encontramos no campo, na lavoura, com as plantações, com o semear, a colheita. O lavrador ele vai fazer os cálculos, primeiramente, se ele tem condições de investir na plantação. Se não tiver recursos, ele vai até o banco pegar um crédito do agronegócio. Primeiramente tem que ter um projeto para ver se compensa o investimento, para ver a garantia também. Na construção civil também nós observamos esse planejamento, na edificação dos edifícios, nas casas, nas reformas, assim como está falando aqui no texto de Lucas. Nos hospitais, nas cirurgias, nos exames, em todo lugar assim na nossa vida, deparamos com um planejamento, onde é feito esse levantamento, pensando no decorrer. Mas nem todos, irmãos, sabem planejar, nem todos nós sabemos, é por isso que estamos estudando esse planejamento. Eu li certa vez que sobre investimento, sobre planejamento. No Japão, citando como exemplo, eles planejam 12 meses para construir um mês, para fazer o plano, colocar em execução. No Brasil, a gente já vê que planeja em um mês para fazer em 12 meses. Então, como o planejamento é fundamental para a nossa vida. Mas e na parte espiritual, na igreja, falando sobre esse assunto, sobre planejamento? Será que estamos sendo bons mordomos de Cristo, bons administradores? Irmãos, esse assunto que me chamou a atenção para trazer, para levantar a respeito, é que ele faz parte do caminhar cristão, o planejamento. O caminhar cristão, ele é composto por diversos outros assuntos que nós sempre ouvimos aqui na frente, sobre a santificação de grande importância, sobre o amor, sobre o relacionamento, sobre a bondade, fidelidade, a obediência e muitos outros assuntos que faz parte do caminhar cristão, que é o caminhar de vida do crente.
E esse assunto de planejamento, ele faz parte também do caminhar cristão. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, nem precisa abrir, irmãos, está escrito que Deus não é de confusão, e sim de paz. Então, o cristão, ele deve viver uma vida organizada, uma vida planejada. Sem planejamento, irmãos, resulta em quê? Em dificuldades, ansiedade, falta de paz na vida, desânimo, depressão, brigas na família, falta de fé e fraqueza espiritual. Então, como o planejamento de vida, ele é importante. O planejamento, o que significa, na verdade, quando vem na palavra na sua cabeça planejamento? A gente aprende muito isso na faculdade, na escola, sobre esse assunto, ainda mais quem fez administração. Planejamento é a ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática. Ação é feito de planejar, de elaborar um plano, determinação nas etapas, procedimentos ou meios que devem ser usados no desenvolvimento de um trabalho. Falando simples, é sentar e pôr no papel as informações, fazer os cálculos, como está falando aqui no livro de Lucas, para construir uma torre, fazer o cálculo, e meditar a respeito. Mas o que a Bíblia diz, né, sobre planejamento? Isso é o que o dicionário fala, que completa exatamente o que vimos aqui no capítulo, no versículo em Lucas, sobre construir uma torre. Na Bíblia, irmãos, nós vemos essa aula de engenharia há 2000 anos atrás, inspirado por Deus, falando que quando você vai construir uma torre, é para sentar, fazer o cálculo, se vai ter condições de terminar, ou você vai ser motivo de piada para outras pessoas. Como hoje em dia acontece muito isso, a pessoa lá constrói alguma coisa, às vezes não tem o recurso para terminar, e existe piadas em cima disso. Também em várias etapas da vida, não pegando simplesmente no planejamento de construção, sobre a organização, um plano de um casamento, de um investimento, de outros assuntos. Então, vamos ler alguns versículos que a Bíblia fala sobre o planejamento. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, irmãos, o planejamento, se você fizer as coisas sem planejamento, com aquela pressa, com aquela ansiedade, você vai dar cabeçada. O jovem, ele precisa planejar os seus estudos, ele tem que ter um foco, uma meta onde quer chegar. Falando na vida profissional, isso. O jovem também tem que se preocupar com o seu casamento no futuro, qual esposa que ele vai querer. O jovem precisa ouvir muitos conselhos dos pais. Quando a mãe e o pai falam para o filho, ele está querendo bem para o filho. E o filho às vezes não enxerga aquilo que o pai e a mãe estão enxergando, de um casamento adequado, segundo a Bíblia, de um trabalho, de uma profissão. Até mesmo os pais hoje em dia, os pais cristãos, eles defendem a família tradicional, como nós defendemos, mas às vezes o pai quer que a filha tenha uma profissão completamente que vai contra, né? Aquela base familiar, que ocupe muito seu tempo, que passe a vida trabalhando lá fora. Então o pai e a mãe tem que ter a sabedoria também, né? Principalmente assim, levando em consideração para a vida familiar cristã, o contexto do papel da mulher dentro de casa, criar ela para ser uma boa esposa, uma boa administradora do lar, auxiliadora do marido. Então o pai tem que ter esse desejo para os filhos, que faça assim um bom casamento, casamento cristão que está na Bíblia. E os filhos precisam muito ouvir também o pai e a mãe quando fala: essa pessoa não é adequada para você, ela precisa de muito de oração. Os filhos têm que enxergar. Às vezes a pessoa, quando está apaixonada, ela não consegue enxergar como realmente é a pessoa. Claro que o jovem não tem aquela maturidade de ter esse discernimento de plano, esse plano de ação, de meta, de conquista na vida. O jovem, ele não tem desse amadurecimento. Mas por isso que estamos aqui, para alertar, para ensinar. Eu fui jovem também um dia, eu dei muita cabeçada na vida, quem dera tivesse ouvido mais os pais,
Os jovens acreditam que os pais estão por fora, né, do que o mundo dita, mas os pais é o que ama mais o filho e quer o bem dos filhos. O chefe de família também precisa planejar sua vida, suas despesas, seu lazer, planejar suas compras, a educação dos filhos. Tudo requer um planejamento. O planejamento, ele tem que ser focado a longo prazo. Você tem que saber aonde você quer chegar com a sua família, para você não passar por aqueles problemas que eu li agora há pouco. Ansiedade, ingratidão, colocando a culpa em Deus dos problemas que você está enfrentando, depressão. Muitas pessoas caem em depressão por ter uma vida enrolada. O planejamento de construção de uma torre, hoje em dia trazemos para a construção de uma casa. A pessoa tem que fazer o cálculo se ela pode entrar no financiamento, ou ela acredita, Deus é misericordioso, Ele vai me sustentar. Sim, Deus é misericordioso, mas você vai dar conta das consequências que você foi atrás, das portas que estão se abrindo, você está escolhendo. O planejamento principal, irmãos, é colocar Deus no centro da vida. Isso que eu estou falando é uma aulinha só para você ter um bom desempenho aqui materialmente falando, na vida profissional, nos estudos, que vai refletir na vida espiritual. Só que todos os nossos planos, o que a Bíblia fala, de acordo com a Bíblia, eles têm que estar de acordo com a palavra de Deus, ou seja, tem que estar com Cristo sendo o centro. Em Tiago capítulo 4, versículo 15: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha que versículo, irmãos. Eu gosto muito de usar isso quando estou respondendo algum plano, combinando alguma coisa. Antigamente não tinha o costume de usar, mas a Bíblia fala que nós devemos agir assim. Quando você vai fazer um plano, você não vai falar assim, eu estarei lá, certamente estarei lá. Se Deus quiser, eu farei isso, porque se Ele não permitir, você não fará. Então, nossos planos, eles têm que estar de encontro com a vontade de Deus. A Bíblia fala que devemos fazer o cálculo de tudo, sentar, até mesmo numa guerra. No versículo em Lucas lemos, né, o rei que vai para uma guerra. No Antigo Testamento encontramos muito sobre guerras, né, sobre o povo de Israel, com direção de Deus, como que venceu as guerras. E a Bíblia fala que até o rei tem que fazer o cálculo, se com 10 mil soldados ele pode vencer de 20 mil. E se não puder, ele manda embaixadores para negociar uma trégua. Então, o planejamento, ele é muito importante, mas o planejamento feito na vertical, o planejamento com Deus, em tudo. Por isso que devemos nos perguntar, estou fazendo um plano, tenho 2 caminhos a seguir. Primeiramente, o Senhor não vai falar para você assim, você vai escolher aquele trabalho, você vai morar naquela cidade. Não é assim que funciona. Nós oramos, pedimos direção a Deus e nós temos que analisar as situações. Cristo vai ser glorificado nisso? Cristo vai ser exaltado? Estou indo trabalhar em tal cidade com uma promoção, mas o que Deus espera de mim? Você tem que ter esses pensamentos na sua vida. Estou casando com aquela mulher, com aquela namorada que eu conheci faz 1 ano, estou com pressa, com ansiedade, com paixão. É lícito eu casar? Eu tenho condições? Eu vou sustentar minha casa? Então tudo tem que ser analisado, as situações. Só que quando você escolhe um caminho errado, porque Deus não desceu ali para falar para você que caminho você deve seguir, você tem que ter em mente que quando você escolhe um caminho entre 2, não existe uma maldição porque você escolheu aquele caminho. Não existe essa maldição, você não vai ser amaldiçoado. Você vai dar conta das escolhas que você fez. Se eu entrei num financiamento, se eu comprei um carro que está além do meu alcance, eu não vou ser amaldiçoado por aquilo. Simplesmente é resultado das minhas escolhas. Por isso que temos que ter sabedoria em escolher, de acordo com a Bíblia. Se você quer um conselho, primeiramente procure conselho daquelas pessoas que têm experiência. Procure olhar, outro exemplo, ao seu redor, exemplos dentro da família. Todo mundo aqui tem exemplos na família, de pessoas que deram certo, de pessoas que até morreram porque não deu certo, por falta de obediência. Nós temos exemplos assim, até mesmo dentro da igreja,
pessoas que passaram, até mesmo dentro da igreja, pessoas próximas. E um ponto interessante, irmãos, lembra lá no colégio, seus amigos, você percebe que cada um teve um rumo na vida? Teve pessoas que acertaram no casamento, uma família dedicada, não divorciou, conseguiram ter filhos. Aí você observa os seus amigos, outras pessoas que vivem com problema, não dá certo. Às vezes você está distante dessa pessoa, mas você observa, ou se você chegar perto para falar da palavra de Deus, também não quer ouvir a palavra de Deus. Aparentemente tem o mesmo Deus que você como Deus, comemora o Natal como Cristo, Filho de Deus, mas Cristo está longe da vida da pessoa. Cristo, ele tem que estar no plano principal da vida do cristão. Se você não tiver Cristo como plano principal, porque o plano de Deus na sua vida, na minha vida, é que conhecemos a Cristo primeiramente. Todos que estão aqui ouvindo, nossos filhos, pessoas que nos visitam, que estão ouvindo esse áudio também, esse vídeo, se não tiver Cristo, se não conhecer a Cristo como o Senhor da sua vida, pode fazer planos, pode ganhar muito dinheiro aqui na terra, acumular bens, só que nós vemos que muitas pessoas que têm tudo isso que eu estou falando, vivem com depressão e não é feliz, e o pior, não vai viver eternamente. Essa pessoa, ela vai queimar eternamente, falando a verdade, ela tem a condenação. A Bíblia é muito clara com isso. E quem não acredita na Bíblia, um dia me procure, porque a gente lê aqui, estudamos, mostramos o que foi falado lá atrás e está acontecendo hoje. Isso é fato. Não teria como um homem escrever isso da cabeça dele. Outro ponto também que prova que a Bíblia é inspirada por Deus: qual é o homem que iria escrever tantas escrituras assim contra a sua vontade, contra a sua opinião? Preste atenção, a Bíblia, ela mostra o homem como pecador, que o homem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele é adulto, ele é pecador, ele foi apedrejado, ele vai para o inferno, que ele precisa de obediência, que ele precisa deixar essa vida devassa de idolatria, que cai na bebedice. Então qual o homem que da sua cabeça ia escrever alguma coisa contra ele? O homem é orgulhoso, o homem ele é prepotente. Se eu for escrever um livro, eu vou escrever alguma coisa que agrade a mim, não contra mim. Então a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Falando nas escolhas, irmãos, que Deus permite o que acontece em nossas vidas, voltando nesse assunto, nós fazemos o plano, a direção vem de Deus. Jó, um homem íntegro, passou por tudo aquilo porque Deus permitiu. Deus não queria aquilo na vida dele. Ele era um homem sincero aos seus olhos. O diabo, Satanás, que quer derrubar a todos, a nós, como quis derrubar Jó, que quem dera nós, se tivéssemos a fé e a obediência, o exemplo de Jó, nós somos mais fracos do que ele. E Deus permitiu que acontecesse isso com a vida dele. Só que Deus restituiu tudo de volta para ele, porque a Bíblia deixou bem claro que ele não blasfemou contra Deus, ele não foi ingrato. Olha a Sara também, a Sara esposa de Abraão, que teve a promessa de Deus, da grande nação que iria vir do seu ventre, uma mulher estéril. Ela não teve a paciência de esperar em Deus, e ela fez um planejamento ali totalmente errado. Irmãos, quem não faz plano, presta atenção, ele planeja o fracasso. Se você não faz plano para a sua vida espiritual, para o seu casamento, para a sua vida financeira, você está planejando o fracasso. Garanto que a Sara, com essa falta de fé que ela teve, ela agiu de uma maneira, quando deu a escrava para se deitar como esposa com Abraão, ela bagunçou totalmente a promessa que Deus fez. Só que Deus, mesmo assim, com a sua misericórdia, aceitou seu filho Isaque para vir a nação de Israel. Só que olha a nação inimiga que criou com essa desobediência. E Deus fez o quê? Ela estava livre para escolher. Para início de conversa, eles foram para uma nação que não era para ter ido, atrás de comida. Eles foram para o Egito. E nessa desobediência, com esse livre-arbítrio que ela tinha, teve as consequências, porque Deus não, ele permitiu que acontecesse tudo isso. Ele permitiu. E uma vez eu ouvi uma irmã falando, falou assim: irmão, você prestou atenção
na palavra de Deus, o grande problema que Abraão saiu do Egito com ele, que é Agar, ele veio com um problemão, né? Ele foi lá e trouxe um problemão através da desobediência, porque bagunçou o casamento, bagunçou o lar. Só que Deus, ele tira a vitória de tudo. Então os nossos propósitos, ele tem que estar na justiça, na edificação e no caminho de Deus. Propósitos no caminho de Deus, irmãos, como eu estou falando, na vertical, quando planejamos nossa vida com Deus e temos paz com Deus, nós temos saída para organizar o nosso dia a dia, a nossa semana, nosso mês, nosso ano, tudo no propósito de Deus. Então nós temos esse raciocínio de estudar a Bíblia e focar no que Deus quer de nossa vida. Não podemos ser desanimados, preguiçosos, acomodados. Em Provérbios capítulo 19 fala sobre isso, Provérbios 19, 24, não precisa abrir, irmãos. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, ele cruza os braços e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Não temos que ter preguiça de assumir um compromisso com Deus, de fazer um plano. A igreja está precisando de uma ajuda, precisando de pregadores. Vamos trabalhar para Deus. A igreja está precisando abrir um trabalho. A igreja, ela tem que ser missionária. Vamos abrir um trabalho. Vamos pegar o tecladinho, a sanfona, como muitos irmãos no passado fizeram. Vamos tocar. Para que ter vergonha? Para que ter vergonha de ir numa praça cantar hino a Deus, que é dono de tudo isso? E nós iremos herdar, vamos reinar aqui um dia, no milênio. Então, irmãos, não temos que ter vergonha disso. Temos que ter vergonha do pecado, vergonha de falar besteira com nossos amigos, de rir, de vergonha por não... Muitas vezes ouvimos piadas e às vezes rimos de vergonha de não rir, né? Uma coisa mais sem graça. Então, nós temos que ter vergonha disso. Temos que falar não para essas coisas do mundo. Agora para Cristo não, vai entregar folheto. Temos que ter planos, temos que falar, temos que ir no púlpito mostrar. Você estuda tanto, estuda para você, ajuda as pessoas, ajuda a igreja está precisando. Quando você vai trazer um parente seu aqui, você quer que seu parente se converta, quer que ele ouve a palavra, que Cristo morreu por ele. Você quer que seu parente veja que aqui dentro é diferente, que aqui não tem uma banda de rock, que aqui não é um lugar de shows como tem lá fora. Ele tem que sentir que aqui dentro é um culto a Deus, que criou tudo, que é um lugar que ele pode derramar a sua vida, os seus problemas, que Deus vai ouvi-lo. Então, quando você tem esse conhecimento, a espiritualidade, quando você estuda, faz uma força, faz um propósito. Eu quero te servir, Senhor, eu quero levar a palavra, eu quero ajudar a igreja que está precisando. Nós estamos vendo por aí igrejas que não tem pregador mais, não tem pastor. Aqueles que trabalharam muito na juventude já fizeram o papel dele, agora estão num tempo que eles estão com um fardo tão grande que eles não querem assumir outro trabalho. Preste atenção nisso. Conversando um certo dia com uma pessoa, falou isso: os jovens têm que correr atrás, têm que estudar, têm que se preparar. E é isso que está acontecendo. Aqueles irmãos idosos que trabalhou muito no passado, numa época pior, porque não tinha carro, não tinha recursos, não tinha nenhuma água gelada para tomar, muito menos um ar-condicionado, ele ia para o culto, vários quilômetros a pé. Então esses idosos já fizeram a parte deles, não temos que ficar cobrando deles agora. Nós temos que vestir a armadura de Cristo e fazer um planejamento. Deus, me ajude, me capacite para fazer, que o Espírito Santo me use. Eu quero ser usado no trabalho, na igreja, eu quero aprender um instrumento. A esposa dos irmãos aí, que às vezes o irmão quer abrir um trabalho, aprenda a tocar um instrumento, porque quando você vai administrar uma igreja, dirigir, o esposo, ele precisa dos filhos e da esposa tocando, ajudando no canto, como nós observamos lá no passado as irmãs que pegavam a sanfona e fazia isso. Então hoje em dia ninguém quer nada com nada. Às vezes joga o fardo tudo para o marido ou para um irmão. O irmão tem tantos compromissos aqui na terra para criar os filhos, na vida profissional, e ele tem que dar conta de tudo numa igreja. Então o chamado é para todos.
O chamado é para todos. Então o que você precisa é se render ao altar, orar e pedir para que Deus capacite. Deus vai tirar a sua timidez, vai te capacitar, vai te dar uma boa dicção para falar. Deus, ele transforma o pecador em arrependido. A pessoa às vezes ocupa aqui o púlpito, na vida passada foi a pior das pessoas, mas Deus transforma e usa aquela pessoa. Não precisa ter estudo. Hoje nós vemos que na igreja, aquele irmão que não tem estudo, só tem o primário, ou às vezes nem isso, ele é um professor da palavra de Deus, na experiência, no crescimento espiritual, ele te dá aula. Eu já vi irmãos que sem estudo, que eram escritor de poesias, que poesias focado na Bíblia, que todos quando via, podia ser graduado, mestrado, ele aplaudia aquele irmão pela fidelidade, o que tinha no coração dele, porque ele escrevia o que ele aprendeu pela palavra de Deus, sem estudo. Como os primeiros discípulos, né, os pescadores, que transformaram em pescadores de almas, quando Deus fez o convite. E Deus atende quem o busca. No livro de Jeremias 29:12, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Não adianta buscar a Deus interessado nos bens e nas bênçãos. Você tem que buscar de todo o seu coração. O resto é consequências que Deus vai te dar. Provérbios capítulo 16, versículo 3, falando dos seus planos para com Deus. Tudo que você faz aqui na terra, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu gosto dessa tradução que eu encontrei nessa versão, irmãos, que é mais clara para o português de hoje em dia. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Os seus talentos, a pessoa tem um talento para cantar música, fazer um dueto afinado, consagre a Deus. Seu casamento, seu trabalho, seus estudos, seus bens, consagre tudo ao Senhor. Seus planos têm que estar na vertical com Cristo. O plano de Deus para a humanidade, irmãos, ele se resume em quê? Em que você, em que eu conheça Cristo. Por quê? Deus planejou, ele criou o plano da salvação desde lá do início, quando o pecado entrou no mundo. Isso que encontramos na palavra de Deus. O Novo Testamento não veio para cumprir, não veio para apagar o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele veio para completar, né? Ele veio para cumprir as promessas de Deus. Lembra dos sacrifícios que eram feitos, das ofertas, que representava Cristo como cordeiro, sem pecado, sem mácula, sem manchas, como era o cordeiro no Antigo Testamento. Representava Cristo, que morreu por nós, pelos nossos pecados. Então o plano de Deus da salvação é esse. É esse plano que Deus tem para a sua vida. Jesus não morreu na cruz porque o mataram. Muitas pessoas acreditam que Jesus morreu porque mataram. Ele veio, ele queria ser Deus, falava lá, curava, e o Herodes foi lá, o Júlio César, o imperador, foi e matou a Cristo por isso. Não, ele veio para cumprir as Escrituras. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Sem isso não haveria salvação para ninguém. Ele foi o Cordeiro Imaculado. Os planos de Deus para o homem, irmão. Salmos 40, versículo 5. Presta atenção nesse versículo. Salmos 40, versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Que maravilha saber que Deus tem planos para todos nós. Será que são para todos? Todos vão provar dessas maravilhas de Deus? Todos crentes, todos que estão na igreja, ou todos aqueles que foram batizados? Ou será que são só os escolhidos? Quem vai provar dessas maravilhas de Deus, essas bênçãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que andam na palavra. Sabemos que tem muitos cristãos mundanos que não têm aquele amadurecimento, que procura as coisas do mundo para satisfazer, de domingo vai na igreja, aqueles que
que oram e Deus não vai responder sempre as orações. A Bíblia fala, né, sobre as orações respondidas, já fiz uma pregação sobre isso, aqueles critérios, né, de quem Deus ouve as orações, porque quando o cristão está em pecado, por fraqueza, por não alimentar a sua espiritualidade, o pecado faz Deus se distanciar do homem. Ele continua sendo salvo, porque o convertido ele não desconverte. Se ele crê em Cristo, ele crê em Cristo. Só que o interessante é o seguinte: quando a pessoa se converte, ela crê em Cristo, existe uma transformação. Então qual é a lógica? A lógica é que ele busca a palavra de Deus com ânsia de justiça, com aquela vontade de fazer o bem. Ao decorrer da vida cristã existe o primeiro amor, quando você sai correndo para todo mundo, querendo que todo mundo seja salvo, pregando a palavra. Só que os enfados desse mundo, eles vão te abafando, vão te desanimando. Você chega na igreja, senta lá atrás, você começa a ver tantos problemas aqui dentro, você começa a falar que não quer ir na igreja. Então, quando você começa a olhar para os problemas dos outros, a tendência é você não participar desse plano maravilhoso de Deus, que Ele tem maravilhas para todos nós. Teremos problemas, aflições? Teremos, mas muitas aflições são por consequências do pecado, e muitas faltas de bênçãos na vida do crente é porque não faz a vontade de Deus. Lembra das promessas de Deus que eu comentei tempos atrás? As promessas de Deus, quando você acredita nas promessas de Deus, você obedece com o coração, com o coração verdadeiro para servir, Deus ouve, Deus vai respondendo. Deus tem maravilhas para você, um bom casamento, Ele vai te dar um emprego onde você tenha tempo para vir para a igreja, onde você tenha tempo para estar com seus filhos todos os dias. Então, irmãos, o plano de Deus para o homem contém muitas maravilhas, lembrando que primeiramente temos que ter Cristo no coração. Para aprender a planejar, irmãos, agora falando num contexto geral, planejamento, nós encontramos muito falando sobre cálculo, sobre dinheiro, sobre planejar o futuro. Todo mundo sabe, né, aquela receitinha que você faz com o seu orçamento, seu da esposa, tirar parte das primícias para Deus, 20% para longo prazo, para quando vier os problemas, e mais 10% para curto prazo, para uma viagem, para você comer um lanchinho, e o restante você tem que ver com aquilo, saber viver com aquilo. Então esse é planejamento que nós encontramos lá fora, em qualquer cursos de planejamento financeiro. Agora, o planejamento, ele não se resume só a isso. Nós temos que ter planejamento no cotidiano de nossa vida, como eu falei, sobre casamento, sobre estudos, sobre a nossa vida espiritual. Só que aprendendo a planejar, irmãos, eu gostaria de ler o versículo em Efésios, capítulo 5, versículo 16. Eu vou resumi-lo. A Bíblia nos fala para remirmos o tempo, pois os dias são maus. Remirmos o tempo. Não podemos perder tempo, o tempo é precioso. Muitas pessoas, irmãos, o que mais gosta nessa vida é estar não fazendo nada. Já percebeu? Eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada. Ele quer pegar um ônibus, viajar e ficar olhando pela janela, não fazendo nada. Pega um avião, ou muitas pessoas gostam daquela frase, daquela música, né? Deixa a vida me levar. A vida vai te levando. Você não faz planos, eu vou trabalhar aqui, se não der certo. Eu já vi parentes falando assim, casa, se não casar, depois larga, a vida continua. Então isso é deixar a vida levar. O cristão pode fazer isso, irmãos? O cristão pode deixar a vida te levar? Eu estou indo para a escola, a professora deu tarefa, se der eu faço. No trabalho, tem aquelas metas, tem cobrança, ninguém está vendo, vou fazer. Não podemos perder tempo. Se você tem certificações para correr atrás, você tem que estudar. Você não pode perder tempo. Você não pode ficar lá, deitado no sofá, horas e horas assistindo séries com 5 temporadas, e depois você vai dormir com aquela cabeça cheia e querendo mais, porque é um vício. O que leva a isso? Outras coisas, como nós falamos no estudo esses dias, né? Eu comentei até que estava preparando assunto sobre isso. Você fica horas e horas rodando no celular,
na rede social, fuçando nos porões das iniquidades, porque lá se encontra de tudo, vendo a vida do outro, comentando os comentários. Irmãos, isso não é pecado, eu quero que entenda, não é pecado fazer isso. Você não tem que fazer tudo certinho, tem que acordar, ler a Bíblia, pegar meu filho, ler um versículo, eu tenho que preparar o almoço, tenho que trabalhar, depois eu tenho que chegar em casa, colocar uma pregação. Não, eu só estou comentando que nós temos que remir o tempo, porque o tempo é precioso para perdermos tempo. Às vezes o irmão convida para alguma coisa e você não tem tempo de estar com o irmão, ou na verdade o pior, você não quer estar com o irmão, você não tem o prazer. Então preste atenção nisso. Quando você está numa fila de escola, hoje em dia todo mundo fica com o celular na mão naquela fila para pegar seu filho, que é muito grande hoje em dia. Ninguém quer conversar. Os jovens das igrejas, quando se encontra, quando vai sair, conversa, troca, né, experiência, não fica lá com o celular postando foto. Não é pecado fazer isso, irmãos, dependendo do grau que você está fazendo, né? Tudo tem um limite, porque entra a parte imoral, essa parte que contamina, indecência, e escandaliza também, né? Tem muitos irmãos que escandalizam com uma foto que você posta. Tem aqueles irmãos lá que julga tanto, esses dias posta com uma roupa inadequada, e você vê e fala assim, mas aquele irmão é tão legalista, mas como que está assim? Então assim, você tem que tomar cuidado com os julgamentos que você faz, porque depois você tem que dar conta. É isso que eu estava comentando esses dias no estudo. Então o tempo, ele é precioso. Então, irmãos, a questão do tempo é uma outra coisa que nós aprendemos no planejamento, né? Que tempo é dinheiro, você não pode perder tempo. Tem pessoas importantes que não perdem tempo. A pessoa importante tem um assistente que faz aquela agenda que tem que se encaixar em tudo, e tira sim um horário para o lazer. Claro que nós também devemos que ter um horário de lazer, jogar uma bola com o filho, podemos sim sentar, assistir um filme, é lazer, com sabedoria, claro. Só que se você tem um trabalho que te requer uma cobrança de uma certificação, você vai perder tempo, você tem que dedicar a estudar, assim como as crianças na escola. Preste atenção, meus filhos, as crianças, você tem que estudar, preparar, ouvir a mãe. Então, nós temos que ensinar nossos filhos desde cedo a remir o tempo. Temos que remir o tempo. E tudo se resume em quê? Em disciplina. Temos que ter disciplina em nossas vidas. O que eu estava comentando, aprendemos muito em cursos sobre tempo também, assim como planejamento. Só que tem coisas que nós aprendemos sentado com um irmão, com uma irmã, quando você está em confraternização. Tem irmãos aqui dentro que me ajudou muito, falando, Éder, agenda, vai pregar tal dia, controle a agenda. Se não der também temos o respaldo, né? Todos nós sabemos que não é fácil estar aqui presente, aqui na frente, para trazer a palavra. Temos que estar preparados, senão só sai besteira aqui, e não é isso que Deus quer da nossa vida. Então assim, temos que ter agendamento para isso. Então isso é numa conversa com o irmão na sua casa. Temos uma irmã também que você recebe em casa, que fala, Éder, vou passar roupa, coloca uma pregação para ouvir, eu tenho 1 hora para fazer isso. Então você vai aprendendo com cada experiência. Com a sua esposa você aprende algumas coisas que ela faz, que você deixa de fazer. Às vezes a mulher tem aquela tendência de ser mais sistemática, né, em questões de horário, em disciplina, porque está sempre ali com os filhos, tem horário para tudo. Tem mulheres que auxiliam muito o marido nisso e ajuda, assim como tem aqueles maridos também, né, que controla melhor o orçamento. Então tem que ter essa conversa. Cada casa que você vai, você aprende alguma coisa com os irmãos. E existe alguém que quer melhor a você do que os seus pais e os seus irmãos verdadeiros, sinceros em Cristo? E esses irmãos, não estou falando fechados aqui, irmãos. Se eu for na igreja de São Paulo hoje, no culto de lá, eu vou ter uma conversa muito agradável depois, como nós sempre temos quando vamos, assim como Santa Cruz. É um prazer estar com os irmãos, assim como Birajara. É muito gratificante isso, irmãos. Então, remir o tempo é muito importante. Temos que parar com isso de não fazer nada, de querer não fazer nada, sonhar com a aposentadoria. Temos que ter cuidado com o que estamos fazendo com a nossa vida espiritual. É isso que importa para Deus. Então, falando na prática um pouco, para sair daqui hoje, para planejar minha vida, se é que você não faz esse planejamento, ou para melhorar. Comece assim, o que eu tenho que mudar?
na minha vida espiritual, na minha frequência nos cultos, eu tenho alguma festinha para ir, eu tenho lá curso que estou fazendo, eu tenho competições. O que eu tenho que priorizar? No horário do culto, é justo eu deixar de cultuar a Deus para estar procurando outras coisas? Você acha que Deus vai te abençoar se você está correndo atrás disso, atrás de dinheiro? Presta muita atenção nisso, irmãos. O que eu tenho que mudar? O que não está funcionando na minha vida que precisa mudar? O meu horário, eu estou dormindo muito tarde, está atrapalhando, eu estou cansado, eu estou trabalhando tão cansado que eu não tenho ânimo para ir na igreja, estou fazendo ginástica, academia. Então assim, o que eu preciso mudar que não está funcionando? O meu filho está desobediente, meu filho está respondão, o que eu preciso mudar? Observe a vida dos irmãos. Tudo bem que nem toda aquela receita que acerta no filho do outro vai ser para você. Tem filho que é mais agitado, tem aqueles que é mais medroso, mais calmo, mais tímido, mas procure na Bíblia como que é criar os filhos, que nós vamos encontrar a resposta em Deus certa. E o que eu tenho que manter como está, a fim de manter o que está funcionando? Vou manter assim, eu vou procurar ir nos cultos, vou fazer aquele planejamento. Está caro para eu ir na igreja? Estou gastando muito? Vou tirar daqui, mas eu vou servir a Deus. Lembrando que estar presente nos cultos somente não significa nada. Você tem que estar de coração aqui e com a vida lá fora mudada. Não adianta nada vir com uma veste exemplar aqui dentro e lá fora uma veste totalmente mundana. Você tem 2 guarda-roupas. Existem crentes que têm 2 guarda-roupas. Esse eu uso na igreja e esse eu uso no mundo. Isso não é de Deus. Irmãos, devemos então fazer essas indagações na nossa vida e colocar oração para ter essas mudanças. E Deus deixa livre para escolher, tá? Esse tempo que comentei, você é livre para fazer da sua vida. Se você quer perder seu tempo, você vai observar uma pessoa lá que está passando na certificação, que fez um bom casamento, pessoa estudiosa, que está crescendo. Procure ver o que ela está fazendo. Não tem inveja daquela pessoa, você tem que ver o que aquela pessoa fez para estar onde está. Porque Deus abriu as portas para ela, porque não foi de graça. Estabelecer metas pessoais. Aquela mulher que trabalha muito, ore a Deus, fala: Senhor, eu quero trabalhar 6 horas por dia. Tem até serviço que trabalhe 4 horas por dia. Já que você não quer viver dentro de casa com aquele enfado todo, porque é difícil sim para a dona de casa cuidar de um lar e cuidar das crianças, dessa administração do lar. Procure uma carreira que não te deixe tanto tempo fora do lar. Tenha essa visão, temos que colocar em prática isso. Os planos sem Deus, em Provérbios encontramos muito sobre isso. Os planos sem Deus, ele é enganoso, ele não dá certo. Em Provérbios 12, versículo 5, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Não vai atrás de conselho, irmãos, de ímpios. Quando você está com problema no relacionamento, não vai no ímpio tirar um conselho. Ele vai falar para você: divorcie. Eles vão falar que você não merece estar sofrendo assim, que Deus não quer isso para a sua vida. Então procure um conselho de um justo perante Deus. Salmos capítulo 10, versículo 4: em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Em Isaías 29, 15: ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Bom, ninguém se esconde de Deus. Não adianta você fazer planos para passar perna em alguém, agir com injustiça, estar sentado aqui na igreja com o pensamento perverso do irmão. Deus está vendo tudo, Ele está vendo o seu coração, então temos que ter o coração sincero. E outro ponto também, que não devemos esconder os planos de Deus. Eu acredito assim, irmãos, quando você tem um plano, procure trazer sim oração, os irmãos orar. Muitas pessoas gostam de fazer em secreto, também isso é pessoal, mas acredito que com a oração, abrindo o coração com humildade, não precisa ter receio dos irmãos ficar sabendo que está planejando para a sua vida. Deus vai abençoar você. Então é tão bonito isso que vemos aqui, né? Em aulas, em concurso, em casamento, os irmãos sempre trazem assim um pedido de oração no altar, pedindo a Deus para a igreja orar.
Esse versículo é muito forte, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gosto muito desse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagino que as trevas, o inferno estremece com esse versículo, porque se nós temos Deus, ninguém pode com nós. Ninguém, aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa na família que fica te cutucando, tem irmãos aqui que sofrem isso, que eu sei. Então, se você tem Deus na sua vida, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Deus vai abrir as portas para você de um jeito que você vai chegar lá na frente vitorioso. Se você não chegar lá na frente vitorioso, é porque você está distanciando de Deus. Procure viver a comunhão com Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 22. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam bem encontram amor e fidelidade. Em Provérbios 21:30, irmãos, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Que completa o versículo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na Bíblia encontramos assim que pessoas que planejaram, né? José, que planejou passar por aquela crise quando ele entrou para o governo do Egito. Muitas pessoas, a população não fez o que ele fez. Ele foi um homem direcionado por Deus, claro. Também encontramos, não sei se todos conhecem aqui, a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Elas queriam encontrar o Senhor, elas pegaram a lâmpada e 5 delas tinham o azeite, e as outras 5 tinham lâmpadas, mas não tinham azeite para manter acesa a lâmpada. Só que o Senhor atrasou para chegar, e as loucas que não tinham azeite para manter acesas, ela ficou desesperada, ela não planejou na sua vida o que poderia acontecer, ela não estava preparada, e foram correndo atrás das prudentes, das sensatas, para pedir os seus azeites. E a sensata falou: não, se eu der meu azeite, eu vou ficar sem também. Então ela planejou tudinho, aquela quantidade. E quando o Senhor chegou, aquelas que estavam sem a lâmpada e sem o azeite, elas não puderam fazer o encontro. Então, irmãos, é claro que essa parábola tem vários significados, sentidos, daquelas pessoas também, para esperar o Senhor, tem que estar preparada. Só que foca bem no que eu estou falando do planejamento, das loucas e das prudentes. Nós devemos ser cristãos prudentes, que planejamos nossas vidas, em tudo. O plano de Deus, da salvação, o conceito que Deus tem preparado para nós, parece loucura para o mundo, mas para nós é sabedoria. Então, parece loucura o que Deus quer para nós, mas não é, é de muita sabedoria, porque é o que eu falei, Deus usa a pessoa que não tem estudo para ser professora de uma escola dominical, para ser professora de classe de mulheres, as irmãs, para ser pregador, pastor. Deus capacita, então não precisa da inteligência do mundo. Devemos, irmãos, confiar no plano de Deus para a nossa vida, confiar sempre em Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, vou ler novamente: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando planejamos, Deus nos dá o fim que esperamos, se está na vertical com Cristo. Então invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, temos que ter, irmãos, para concluir, temos que ter esse planejamento em Cristo, fazendo mudança de vida. Tudo isso que eu falei, ele se resume em deixar Deus guiar o carro de nossa vida, não deixar a vida nos levar. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo, por Cristo, viver em oração, orar sem cessar. E queremos ver nossos filhos, nossos irmãos e a nossa igreja sendo vitoriosa. Não sabemos o dia do Senhor, sabemos que está próximo, pelas profecias que encontramos na Bíblia. Então temos que estar preparados, como as 5 virgens prudentes. Temos que fazer planos, glorificando sempre Cristo em nossa vida, exaltando a Cristo em todas as decisões. Então é essa palavra,
que eu preparei, esse estudo. Agradeço a oportunidade, espero ter ajudado os irmãos, assim como me ajudou muito. Irmão Daniel.